Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz de vez em quando? Por que algumas pessoas parecem, sei lá, encontrar paz mesmo no meio do caos, enquanto outras vivem numa briga constante? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta fascinante que tenta explicar justamente isso, o mapa da consciência. E essas perguntas não são de hoje, né? Elas foram um ponto de partida para um psiquiatra, o Dr. David R. Hawkins. Imagina só, depois de décadas atendendo pacientes, ele decidiu que precisava de algo mais, um tipo de guia mesmo para entender a experiência humana. E foi daí que nasceu o mapa. A ideia dele era criar uma ferramenta que trouxesse um pouco de clareza, sabe? Uma luz no fim do túnel, uma esperança, um caminho para sair daquele lugar de desespero. E isso não só para os pacientes dele, mas para todo mundo. Tá, mas como é que funciona esse mapa na prática? Pensa nele como uma espécie de escala, que vai mapeando os nossos diferentes estados de espírito, o nosso mundo interior. A sacada aqui é que essa escala, que vai de 1 a 1000, é logarítmica. Calma, não se assusta com o nome. Isso só quer dizer que quanto mais alto se sobe, maior é o pulo. Um passinho lá em cima representa um salto gigantesco de poder e impacto. É uma jornada que vai dos estados mais básicos de sobrevivência até os picos da iluminação. E aqui está a grande sacada, a genialidade do mapa. Ele dá um número para cada emoção. Isso mostra, de um jeito bem claro, que existe uma hierarquia de energia. Olha só, sentimentos como a vergonha, por exemplo, ficam lá embaixo com nota 20, o medo em 100. Já a coragem, a aceitação, o amor, eles vão subindo, com cada vez mais energia. Mas de todo esse mapa, de todos esses números, tem um que é o mais importante de todos. É o divisor de águas. Esse número é o 200. É o nível da coragem. Pensa nele como uma fronteira, uma linha mesmo. É o ponto exato onde a gente para de vibrar numa energia que drena, que destrói, e passa para uma energia que constrói, que impulsiona a vida. E essa divisão ilustra uma diferença que é, assim, fundamental. Tudo que está abaixo de 200 opera na base da força, é reativo, é conflito. Já o que está acima de 200 opera a partir do poder verdadeiro, é proativo, é harmonia, é o que realmente energiza. E o mais interessante é que essa divisão entre força e poder não fica só no campo dos sentimentos, não. Ela vai muito além. Ela literalmente molda a lente que a gente usa para enxergar o mundo. É isso mesmo. O mapa propõe que o nosso nível de consciência não é só uma coisa que a gente sente. É o filtro, é o que cria a nossa realidade, de verdade. Para isso ficar bem concreto, vamos imaginar uma cena. Uma pessoa em situação de rua. Alguém olhando através da lente do medo que está lá embaixo, abaixo de 200, vai pensar: isso é uma ameaça, um problema. Agora, sobe um pouco no mapa para neutralidade, em 250. O pensamento muda para: é só uma pessoa numa situação difícil. Mas, e se a gente olhar lá de cima, do nível do amor, em 500? A percepção vira outra coisa. Essa pessoa tem uma história. Ela é parte de nós. Como será que eu posso ajudar? Percebe? A pessoa é a mesma, a rua é a mesma. O que mudou? O observador. São 3 realidades completamente diferentes. O ponto central é esse. O nosso estado por dentro determina completamente a nossa experiência por fora. E quando a gente entende isso, fica claro o impacto gigantesco que os estados mais altos de consciência podem ter, não só na nossa vida, mas no mundo todo. Lembra que a escala é logarítmica. É aqui que a mágica acontece. O Dr. Hawkins calculou algo impressionante. Uma única pessoa vibrando no nível do amor, em 500, consegue contrabalançar negatividade de 750 mil pessoas que estão abaixo de 200. Pensa na força disso. Elevar a própria consciência tem um efeito cascata, um contrapeso gigantesco no coletivo. Mas atenção, um ponto super importante aqui. O mapa não é para julgar, tá? Não é sobre ser melhor ou pior que os outros. A ideia é que cada nível tem a sua função. É um degrau na jornada da nossa própria consciência. E isso leva a gente à principal mensagem, que o próprio Dr. Hawkins resumiu de forma perfeita. A gente não muda o mundo pelo que a gente diz ou faz, mas sim como uma consequência do que a gente se tornou por dentro. Ou seja, a forma mais poderosa de impactar o mundo para melhor é, antes de tudo, trabalhar para elevar o nosso próprio estado interno. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? A jornada para subir nesse mapa não é um evento único. Ela é construída com pequenas escolhas a cada momento, a cada dia. Fica a pergunta: qual seria uma pequena escolha, hoje, que poderia mover um estado de força,
em direção a um estado de poder.